Oi, eu sou a Prof. Janice e hoje a gente vai estar vendo as 10 competências da BNCC. Então, se você não sabe o que é uma competência, se você não conhece as 10 competências da BNCC, se você quer saber qual é a finalidade, tá? Por que a gente está trabalhando com competências, vem comigo. As 10 competências, então, para a BNCC. Lembrando, a gente tem esses slides, tá, em um PDF ali na descrição do vídeo. Então, se você não baixou, você pode pausar o vídeo, tá? E tá baixando para acompanhar. Nesse slide, a gente vai ter qual é o conceito de competência, tá? Na BNCC, então, a competência é definida como a mobilização de conhecimentos, a gente vai ter conhecimentos que podem ser conceitos, procedimentos, a gente vai ter as habilidades, tá? Que são práticas, cognitivas e socioemocionais, e a gente vai ter as atitudes e os valores, para resolver, então, as demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. A gente tem também um mnemônico, tá? Chamado chá. Ele faz a gente lembrar o que é competência, para a gente não esquecer o conceito mesmo de competência. Competência faz menção, então, ao quê? Ao conhecimento, à habilidade e à atitude. Por isso, chá. Conhecimento, habilidade e atitude, para a gente não esquecer mais. E na prática, como que funciona então? Bom, a gente sabe que a BNCC, então, é um documento, sim, novo, ele é normativo e a gente precisa entender ele e colocar ele em prática. Todas as competências, então, indicam o que o aluno tem que aprender. E vai estar explícito, então, tá? Lá na BNCC. O objetivo, ele vai ser identificado, então, por um verbo infinitivo que sempre vai iniciar a descrição. Um exemplo: reconhecer, explorar, identificar, experimentar, entre outros. Do mesmo modo, então, que eles vão indicar para a gente com que finalidade essa competência ela tem que ser desenvolvida, como ela vai ser desenvolvida, tá? Elucidando, então, a importância para a formação do estudante ao longo da educação básica. Eu vou mostrar para vocês um exemplo, tá? Que aparece, sim, o que o aluno tem que aprender e com que finalidade ele vai estar aprendendo isso. Um exemplo aqui, ó, no eu, no outro e o nós, campo de experiência, tá? Campo de experiência, o outro e nós, então, para os bebês. Reconhecer seu corpo e expressar suas emoções, sensações em momentos diversos. Então, o que é? Ele vai ter que reconhecer o seu corpo e expressar suas emoções. Exatamente isso, tá ali em todas as competências, tá? O que o aluno tem que aprender e com que finalidade, para que ele vai aprender. Vou minimizar aqui para a gente verificar esses próximos itens, tá? Aqui a gente tem, então, a educação básica está completa, as 3 BNCCs, então, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Na educação infantil, a gente vai verificar os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que são 6, os campos de experiência, que são 5, e a gente vai ter aqui as nomenclaturas das etapas. A gente vai ter os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas. Para quem ainda não viu, a gente tem um vídeo, tá? Onde eu falo, tá, sobre educação infantil, a BNCC da educação infantil. Por quê? Porque é a minha área, então eu trouxe já aqui no canal, tá? Vocês podem estar verificando aí no canal ou aí em cima no card, eu vou deixar para vocês verem. E também a gente vai ter os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que são essas competências, tá? Que tem aqueles códigos para a gente estar trabalhando, então. No ensino fundamental, a gente vai ter as áreas de conhecimento, que são 5, as competências específicas de cada área, os componentes curriculares e as competências específicas de cada componente. Vai ter anos iniciais e anos finais. Em cada um deles, então, vai ter unidades temáticas, objetivos de conhecimento e habilidades. A do ensino médio também, então, tem as áreas do conhecimento, as competências específicas de cada área e vai ter as habilidades. Mas por que a gente tem que trabalhar, então, com as competências? Bom, é um conceito atual e a gente tem que, sim, identificar o lado positivo. A competência, ela vai tornar o processo de ensino-aprendizagem mais intencional. A competência traz para a gente os objetivos, tá? E esses objetivos são em consonância com o desenvolvimento integral da criança, do aluno. Então, por isso que a gente tem que sim estar trabalhando.
O estudante também é motivado a interagir, vai formar um aluno então mais ativo, um ser humano mais ativo, assumindo um papel mais participativo na sociedade, de forma com que ele seja capaz de construir e expor seus argumentos, de expressar os seus princípios e os seus valores. Por isso, então, que a gente trabalha por competência. As 10 competências das quais a gente vai estar tratando, então, nesses slides são conhecimento, pensamento crítico, científico, criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e responsabilidade e cidadania. Então, eu trouxe esse slide aqui com essa imagem, ela tem todas as 10 competências, tá? E tá explicando o que é cada uma dessas competências e para que ela serve. A competência número 1 diz respeito ao conhecimento. O que é? É valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Mas para que a gente vai estar trabalhando essa competência? Para o indivíduo, então, entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar com a sociedade. Na competência número 2, a gente tem pensamento científico, crítico e criativo. O que é? É exercitar a curiosidade intelectual e utilizar as ciências com criticidade e criatividade. Mas para que o indivíduo vai estar trabalhando essa competência? Para investigar as causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. Na competência 3, a gente tem repertório cultural, que é valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais. Para quê? Para fruir e participar de práticas diversificadas da produção artística e cultural. Dando continuidade, então, na competência 4, a gente tem comunicação. O que é? É utilizar diferentes linguagens. Para quê? Para a gente expressar e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Na competência 5, a gente tem cultura digital. O que é? É compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética. Para quê? Para comunicar-se, acessar e produzir informações e conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria. Na competência 6, a gente tem trabalho e projeto de vida. O que é? É valorizar e apropriar-se de conhecimentos e experiências. Mas para que a gente vai estar trabalhando essa competência? Para entender o mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas à cidadania, ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, criticidade e responsabilidade. Na competência 7, a gente vai ter argumentação, que é argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Para quê? Para a gente formular, negociar, defender ideias e pontos de vista e decisões comuns com base em direitos humanos, consciência socioambiental e consumo responsável e ético. Na competência 8, a gente vai ter autoconhecimento e autocuidado. O que é? É conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e apreciar-se. Para quê? Para a gente cuidar da saúde física e emocional, reconhecendo as emoções nossas e dos outros, com autocrítica e capacidade de lidar com elas. Na competência 9, a gente vai ter empatia e cooperação, que é exercitar empatia, diálogo e resolução de conflitos e a cooperação. Para quê? Para a gente fazer se respeitar e promover o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorizando a diversidade, sem preconceitos de qualquer natureza. Na competência 10, a gente tem responsabilidade e cidadania, que é agir pessoal e coletivamente com autonomia, com responsabilidade, com flexibilidade, resiliência e determinação, para tomar então decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Então, essas foram as 10 competências gerais, tá? E todas elas estão nas 3 BNCCs, tá? Então, a gente trabalhando na BNCC Educação Infantil, a gente vai perceber, tá? Nas competências, essas 10 competências gerais, tá? Que vão estar lá implícitas, tá? Deixo aqui meus dados para vocês, qualquer dúvida,
É só entrar em contato comigo, então. Não esqueçam, tá, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e curtir o vídeo. Qualquer dúvida é só me chamar.